Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso tão solicitado de Jennifer Pan. Vocês têm me pedido para fazer este caso há bastante tempo e como fiz a semana de casos latino-americanos, não pude simplesmente fazê-lo durante estas 2 últimas semanas, então hoje finalmente trago para vocês. É bastante conhecido, no entanto, queria trazer a versão mais longa deste caso com mais detalhes e tudo o que gosto de fazer. Mas enfim, não tenho mais nada a dizer além disso. Então aqui em cima está a minha lista de reprodução com o resto dos casos do canal e aqui embaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir em alguma delas. Então, sem mais delongas, vamos ao caso. É um pouco diferente dos casos que costumo fazer. Hoje vamos direto ao caso, ao que aconteceu, 100% verdadeiro. Esta manhã era normal na casa dos Pan. 100% verdadeiro, que é a pessoa que vocês veem agora mesmo, tinha passado todo o dia praticando e estudando piano. Instrumento que tocava desde a sua mais tenra infância. Nesse dia, ela estava em casa depois das 100% verdade. Ela assistia TV e falava ao telefone enquanto se preparava para dormir. As pessoas que vocês estão vendo agora são os pais de Jennifer Beach Ha, de 100% verdade, e Han, seu pai, também de 100% verdade. Eles moravam com a filha em uma casa em Ontário, Canadá. Os pais de Jennifer fizeram o que normalmente fariam. A mãe foi visitar a avó. Depois foi fazer alguns trâmites e acabou fazendo compras em Markham, voltando para casa apenas a 100% true. Por outro lado, Han, o pai de Jennifer, foi trabalhar como qualquer outro dia na fábrica de peças de automóveis, onde era um operador de ferramentas. A única diferença neste dia é que ele demorou mais que o normal. A razão por trás disso é que, enquanto estava a caminho de casa, lembrou-se de que havia deixado uma caixa de ferramentas sem seguro, então decidiu simplesmente voltar. Quando finalmente chega em casa, já são 4:30 da tarde, então a primeira coisa que faz é ligar para o irmão com quem queria ir comprar algumas coisas e juntos decidem a hora em que se encontrariam. Após conversar, eles decidem ir juntos à Home Depot. Han só volta para casa às 6:15 da tarde, finalmente sem mais nada para fazer fora. Han janta sozinho e se dirige ao seu estúdio no segundo andar da casa, que ficava ao lado do quarto onde dormia com sua esposa. Passou um bom tempo olhando notícias sobre sua cidade natal no computador e finalmente decidiu se deitar cedo, já que tinha que se levantar no dia seguinte a 100% verdadeiro. Enquanto isso, a 100% verdadeira Jennifer convida um amigo para sua casa chamado Adrian Tinkiewicz para continuar assistindo a série Gossip Girl e um pouco de How I Met Your Mother. Ela o recebe. Vai para o porão, que era uma área com um sofá e uma grande televisão, para justamente assistir filmes e séries, e quando terminam, Adrian vai embora por volta de 100% verdadeiro, enquanto Jennifer decide simplesmente ir para o seu quarto dormir. E aqui neste ponto é onde começam os fatos. Jennifer estava em seu quarto se preparando para dormir, para descansar um pouco. Ela assistia 100% True na TV, quando por volta das 100% True, ouviu sua mãe chegar em casa após encontrar algumas amigas. Jennifer desce para cumprimentar sua mãe e a vê ligar a televisão, então decide simplesmente voltar para o seu quarto. Quando Jennifer volta para o seu quarto, decide ligar para Edward, um ex-colega de trabalho, então eles conversam por mais ou menos 100% verdade, até que Jennifer ouve movimentos no andar de baixo e algumas vozes que ela não reconhecia. Naquele momento, ela ouve sua mãe falando em inglês e gritando com Han, o que não era comum, já que na família, digamos, quando eles estavam em casa, falavam simplesmente em seu idioma nativo, que era vietnamita e um pouco de cantonês. Não era normal que eles falassem entre si em inglês, não fazia sentido. Ela entendeu naquele momento que havia pessoas desconhecidas em sua casa. Mesmo assim, ela seguia no telefone com um amigo, mas ao ouvir barulhos fortes vindos da escada, resolveu encerrar a ligação. Ela entendia que esses passos tão fortes na escada não poderiam ser nem de seu pai nem de seu irmão, que além disso estava na universidade a uma distância considerável, então definitivamente não poderia estar em casa. Naquele momento, ela se senta na cama esperando para ver o que iria acontecer. Ela não podia fazer nada além de esperar pelo que aconteceria atrás da porta. Ela ouve 2 homens gritando fora do quarto e de repente um grito de seu pai. Seu pai, a todo este tempo, lembrava-lhes que estava simplesmente dormindo em seu quarto, sem ideia do que estava acontecendo, até que de repente acorda e vê um homem desconhecido sobre ele. É por isso que ele começa a gritar. Consta que, como ele estava dormindo e também não tinha os óculos, não conseguia entender quais eram as características da pessoa,
Não sabia realmente quem era e não a reconhecia. Este homem, então, aos gritos, pergunta onde está o dinheiro à força, enquanto continua perguntando, leva-o até embaixo, onde agora estava sua esposa, que tinha outro homem sobre ela. O casal então começou a perguntar aos gritos quem eram essas pessoas. Nenhum dos dois tinha sido capaz de perceber nem mesmo o que estava acontecendo. Ainda estavam processando o que essas pessoas tinham feito para entrar na casa e o que estavam pedindo. É então que Jennifer abre um pouco a porta do espaço e vê um homem de dreads. Este homem também a vê e decide subir para poder pegá-la. Ele a leva para baixo, amarra suas mãos junto com as de seus pais pelas costas e também pergunta a ela se tinha dinheiro e onde estava. Jennifer então leva este homem até onde estavam suas economias para um novo iPhone, que eram 100% verdadeiras, entrega a ele e depois essa pessoa exige novamente que ela mostre se havia outras economias na casa. Ele a leva para dentro do quarto dos pais e a força a procurar onde estava o resto do dinheiro. Ela diz a ele que não sabia onde os pais guardavam o dinheiro. O homem e outra pessoa entram no quarto e revistam todo o lugar. Eles reviram todo o quarto até encontrarem algum dinheiro no criado mudo da mãe. Depois disso, levaram Jennifer de volta aos seus pais e começaram a perguntar onde estavam o dinheiro e as economias que normalmente guardavam. Vale ressaltar que a mãe de Jennifer não sabia o que estava acontecendo, pois ela realmente não entendia muito inglês. Tinha um inglês muito complicado, muito básico, e não entendia por que estavam gritando com ela nem o que estavam perguntando. O pai de Jennifer então disse que tinha 100% true na calça que ele usou naquele dia, e a própria Jennifer disse que viu sua mãe guardar dinheiro em algum lugar do quarto. Então eles a levam de volta ao quarto dos pais, e lá eles verificam a calça e o lugar onde ela tinha escondido o dinheiro, a mãe de uma viagem anterior. Eram uns 100% true a mais os 100% true que o pai tinha na calça. Então isso não foi suficiente. Esses desconhecidos decidem levar os pais de Jennifer para o porão. Ambos os pais são forçados a sentar no sofá do porão, têm as cabeças cobertas e, por fim, atiram 2 vezes contra Rajan. O primeiro tiro atinge um osso abaixo do olho direito, chegando a roçar a artéria carótida, que é a principal que desce pelo pescoço. O segundo tiro entrou pelo seu ombro direito e saiu por trás. Por outro lado, a mãe de Jennifer morre diretamente de um tiro na cabeça. Jennifer disse que naquele instante ainda estava presa ao móvel, só podendo mover um pouco as mãos. A única coisa que ela realmente podia fazer era ouvir os gritos dos homens que estavam no porão. Então, quando ela ouve os tiros, imediatamente também os ouve dizer que precisam ir agora. Já passou muito tempo. Ela tinha as mãos amarradas em um nó atrás das costas, mas conseguiu pegar seu celular e ligar para o 100% True. Essa é a ligação. Qual é o seu nome? Meu nome é Jennifer. Alguém entrou na sua casa? Alguém entrou e eu ouvi tiros como pop. Não sei o que está acontecendo. Estou amarrada em cima. Soou como tiros? Não sei como são os tiros. Só ouvi um pop. Estou bem. Meu pai acabou de sair gritando. Você acha que sua mãe está embaixo? Não a ouço mais. Venham rápido. Não sei o que está acontecendo. Os únicos sobreviventes de tudo isso foram então Jennifer e Han Pan. Mas Han estava em tão mau estado que acabou saindo de casa correndo para pedir ajuda. E desmaiou na frente de um vizinho. Teve que chamar a ambulância para poder tirá-lo de lá, pois estava totalmente inconsciente. Não só estava inconsciente, mas também quando chegou a ambulância, estava numa poça do seu próprio sangue e mal estava vivo. Ele só conseguiu dizer que sua esposa havia sido baleada e sua filha ainda estava dentro de casa. Quando a polícia chega, eles desamarram Jennifer e a levam com seu pai na ambulância. Han teve que ser induzido a um coma para poder sobreviver. Eles não sabiam se ele sequer passaria aquela primeira noite, estava em tão mau estado. E, portanto, a única testemunha de tudo isso foi Jennifer. Mas, enfim, essa seria a parte da história que Jennifer conta do seu ponto de vista tecnicamente, e agora vem a verdade por trás de tudo isso, mas vai demorar um pouco porque tenho que explicar algumas coisas para vocês. O que vou contar agora é mais a história da família conforme relatada por Jennifer em seu primeiro depoimento à polícia. Han e sua esposa Bish Ha cresceram no Vietnã e chegaram ao Canadá separadamente, ou seja, não se conheciam. Eles chegam como refugiados e se conhecem em Toronto, onde também se casam pouco tempo depois. Isso é 100% verdadeiro. Eles têm sua primeira filha chamada Jennifer e algum tempo depois, seu irmão Félix. Isso é 100% verdadeiro. Inicialmente, eles trabalhavam em uma fábrica de peças de automóveis em uma área chamada Aurora, enquanto moravam em um lugar que ficava a 1 hora de distância, em um bairro não muito seguro.
Eles realmente não queriam continuar morando lá. Então, durante vários anos, economizaram cada centavo que ganhavam naquele trabalho para poder realizar seu sonho de se mudar para um bairro melhor com seus filhos e dar-lhes a vida que nunca tiveram. Isso é 100% verdadeiro. Então, depois de economizar por vários anos, conseguem se mudar para um bairro melhor. Para uma casa maior, com uma garagem dupla em uma área residencial muito tranquila. Eles até tinham uma grande comunidade asiática neste lugar e muitos amigos e familiares. Eles alcançaram seu objetivo, conseguiram ter uma casa e 2 carros, um Mercedes-Benz e um Lexus, coisas das quais estavam muito orgulhosos. 100% verdadeiro, eles economizaram tanto dinheiro que podiam sustentar seus filhos durante a universidade, se assim desejassem. Queriam dar a eles tudo o que nunca puderam ter, e pode-se dizer que até aquele ponto eles tinham conseguido perfeitamente. No entanto, Jennifer conta que seus pais já não estavam mais tão unidos, já não se amavam tanto quanto antes e até dormiam em quartos separados. Em relação a tudo que foi a vida de seus filhos, eles eram muito exigentes. Queriam que fossem alunos excelentes, que tirassem as melhores notas, que tivessem as melhores oportunidades, sem realmente pensar no que isso poderia causar a eles, embora claramente isso não seja desculpa para o que aconteceria mais tarde. Jennifer diz que se esforçou bastante na infância. Praticava piano diariamente e até ganhou vários prêmios com isso. Desse momento em diante, tudo que ela relatou à polícia foi uma versão mais positiva do que de fato ocorreu. Ela comentou que quando era menina, praticava patinação no gelo e que treinava sem descanso. Acordava de manhã e terminava à noite porque tinha que fazer as tarefas e tudo isso para poder conseguir entrar nas Olimpíadas canadenses. De repente, ela começou a ir mal na patinação e decidiu abandoná-la. De qualquer forma, ela dizia que seus pais a confortavam, que estavam com ela e que a apoiavam. No final do ensino fundamental, ela não alcançou os objetivos impostos por seus pais a ela e seu irmão. Ambos os pais queriam boas notas de seus filhos, queriam prêmios que certificassem que eles haviam feito bem e Jennifer não havia alcançado esse objetivo. Mesmo assim, ela continuou com a história de que seus pais a apoiavam muito e que então decidiu seguir seu caminho pelo ensino médio até a universidade. No ensino médio, seguindo o conselho dos pais, ela focou em atividades extracurriculares que agregariam valor acadêmico, visando ingressar na melhor universidade de Toronto. Mas, simultaneamente, não permitiam que ela fosse a festas, dormisse na casa de amigas ou namorasse. Ela não tinha permissão para fazer nada que pudesse tirá-la dos estudos, nada que pudesse distraí-la de tudo isso. A única vez que conseguiu que seus pais a deixassem ir a algum lugar foi na viagem de final de ano do ensino médio, justamente quando estava prestes a se formar. Seria uma viagem de 2 semanas para a Europa com todos os amigos que tinha no ensino médio. Durante a viagem, ela se tornou mais do que amiga de um garoto muito próximo a ela chamado Daniel Wong, a quem conheceu na banda da escola. Eles começaram a sair como amigos mais do que namorados, mas sem que seus pais soubessem o que estava acontecendo. No entanto, este garoto Daniel começou a falhar nos estudos e a seguir outro caminho. Ao terminar o ensino médio, ele foi acusado de tráfico de cannabis ao encontrar 100% True em seu carro, e é verdade, ele de fato estava envolvido justamente em tráfico. Jennifer diz que não gostava do assunto e não se envolvia, mas ficou com Daniel, mesmo seus pais não permitindo. Eles não gostaram nada quando descobriram o relacionamento e disseram a ela que tinha que terminar de qualquer maneira. Mas ela não fez isso. Quanto à universidade, Jennifer havia sido admitida na Universidade de Ryerson para uma admissão antecipada, o que na verdade não era uma boa notícia para seus pais, pois eles queriam que ela fosse para a Universidade de Toronto. Mas se conformaram sabendo que ela faria 2 anos nessa universidade e que mais tarde se candidataria para ir para farmacologia na Universidade de Toronto, então deram permissão para que ela fosse para a universidade que queria e que depois fosse para a outra. Enquanto Jennifer estudava na universidade, os pais lhe forneciam uma quantia através de uma conta bancária para seu sustento. Ocasionalmente, Jennifer pedia aos pais para ficar na casa de uma amiga perto da universidade, evitando longos deslocamentos. Os pais ficaram muito felizes ao saber que a filha estava na universidade e sendo responsável. Durante todo esse tempo, as coisas estavam tranquilas na universidade, até que os pais perceberam que ela continuava vendo o Daniel. Então eles dizem a ela que ela tinha que deixá-lo de qualquer maneira. Então ela simplesmente faz isso porque pensou, ou isso é o que ela disse à polícia, que estava cumprindo o que seus pais queriam e que era o melhor para ela. Finalmente, 1 ano antes do ataque à casa,
Jennifer conseguiu um novo emprego em um hospital infantil e se formou na universidade, então seus pais supostamente estavam muito felizes. Os problemas com essa história, com o que acabei de contar e com o que realmente aconteceu, ocorrem depois que Jennifer é interrogada e depois que seu pai acorda alguns dias depois. Digamos que no início, nenhum oficial realmente duvidava de Jennifer ou de qualquer coisa que estivesse acontecendo no meio, então os interrogatórios continuaram da mesma maneira de sempre, da maneira que normalmente se procede. O primeiro oficial pediu que ela refizesse seu depoimento de outra perspectiva para observar discrepâncias ou novos detalhes que ela pudesse fornecer. Com tudo isso, Jennifer conseguiu lembrar, entre aspas grandes, lembrem-se disso, as características das pessoas que haviam entrado na casa, os nomes e tons de voz que tinham mais ou menos. Ela também autorizou que olhassem em seu celular para poder ver a chamada com Edward, e tudo o que ela tinha feito, as mensagens que tinha enviado e todas essas coisas que eram importantes para calcular a que horas as pessoas tinham entrado na casa. Posteriormente, eles a liberaram, recomendando que evitasse assistir às notícias para não prejudicá-la. Depois do segundo depoimento, alguns oficiais acharam toda a situação um tanto estranha. Ela já havia fornecido novos dados e corrigido detalhes sobre o ocorrido, mas eles ainda estavam intrigados, pois não parecia ser um simples roubo. Primeiro de tudo, eles não levaram nada eletrônico que de fato havia. Havia laptops e também celulares. Além disso, foi encontrado dinheiro na carteira da mãe de Jennifer e na carteira de Jennifer. Então eles se perguntaram por que não levariam essas coisas que eram pequenas e fáceis de encontrar. No entanto, alguns detetives acreditavam que foi apenas um incidente isolado, caso infeliz de pessoas que foram assaltar uma casa aleatoriamente e que o pior tinha acontecido. Alguns dias depois, o 100% True chama Jennifer para outra entrevista. Era a terceira vez que ela contava tal história, com algumas mudanças, uma ligação extra para outro amigo e mais detalhes sobre os assaltantes. Mas o mais estranho deste interrogatório foi quando perguntaram como ela conseguiu ligar para o 100% True. Com as mãos amarradas, era difícil para ela pegar o celular e ligar para emergências. Eles lhe deram um celular falso e perguntaram como ela conseguiu. Este é o clipe de como Jennifer liga para o 100% True com as mãos amarradas atrás. Os detetives dispostos a entender. Os detetives, buscando preencher as lacunas na história, entram em contato com Daniel Wong, ex-namorado de Jennifer, com quem ela havia se comunicado recentemente. Ele respondeu calmamente a cada pergunta que lhe faziam sem nenhum problema e contou que seu relacionamento com Jennifer havia terminado há mais de 2 anos e que, de fato, foram os pais de Jennifer que tomaram a decisão, mas que ele a respeitava. Ele também começou a dizer que estava recebendo mensagens estranhas e ligações suspeitas. Pessoas que ligavam para sua casa, que ligavam para sua mãe e que nunca respondiam. Mensagens um tanto estranhas que talvez pudessem ser percebidas como ameaças, e que ele estava preocupado que tudo isso pudesse ser das pessoas que haviam agido contra Jennifer e sua família, que pensava que talvez essas ligações antecipassem que essas pessoas chegassem à sua casa e fizessem algo à sua família. Mas há um pequeno detalhe que quero destacar sobre o relacionamento de Daniel e Jennifer antes de prosseguir. O pai de Jennifer havia dito o seguinte: termine seu relacionamento com Daniel Wong, caso contrário, você terá que esperar até que eu esteja morto. Palavras muito específicas e também um tanto controversas. E então, com o depoimento de Daniel e com o depoimento de alguns ex-amigos de Jennifer e ex-colegas de ensino médio, conseguiu-se entender como tinha sido sua vida realmente. O que vou contar agora é como foi realmente a vida dela com os pais e o que ela fez durante a última década de sua vida. Houve um tempo durante a infância dela em que Jennifer queria que seus pais se orgulhassem dela, queria tirar boas notas, queria ser uma boa aluna. Tudo desmorona quando ela se forma no ensino fundamental, sem as conquistas prometidas aos pais. A partir desse momento é quando ela decide deixar os estudos de lado. Ela já não queria estudar o dia todo, já não queria ter as melhores notas e, de fato, começa a obter apenas notas suficientes para passar nas matérias. Ela nem mesmo conseguia atingir o máximo aqui, ou um nível mediano no Canadá. Essas notas não bastavam para os planos de seus pais. Então Jennifer decidiu que durante o resto do ensino médio ela mentiria sobre suas notas. Ela começou a falsificar cada boletim que tinha que entregar em casa. Ela apagou as notas com corretivo, suponho. Escreveu por cima delas e as reimprimiu para que parecessem um boletim incrível e normal.
Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ela havia começado a se cortar nos braços, a cortar os pulsos. O que ela realmente sentia por dentro, obviamente, também escondia dos pais. Quando ela se formou no ensino médio, supostamente seus pais estavam muito emocionados e realmente acreditaram em tudo que ela havia mostrado. Eles acreditavam que sua filha Jennifer tinha as melhores notas possíveis. Então, para eles, não foi nada difícil acreditar que ela havia conseguido bolsas para a universidade, além de uma admissão antecipada na Ryerson. O único problema com tudo isso é que Jennifer nem sequer havia se formado no ensino médio. Faltava uma matéria para terminar e ela não a havia feito. E por isso, a Universidade de Ryerson acabou retirando a oferta de admissão antecipada. O que me incomoda é que ela continuou fingindo durante o verão que se preparava para a universidade, em vez de terminar a matéria que faltava no ensino médio. É muito comum na Argentina ficar com matérias no último ano, e muitos dos meus amigos fizeram isso. Tenho amigos que terminaram o ensino médio alguns meses depois, que terminar a matéria não era tão difícil, e meus amigos ficaram com mais matérias que Jennifer. Ela tinha apenas cálculo, tinha que fazer matemática e nada mais, e não fez. Ela fingiu que estava indo para a universidade. Comprou livros de física e biologia para continuar com a história de que estava estudando ciência, fingindo que depois iria estudar farmacologia. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse passado naquela matéria e continuado a universidade no ano seguinte, ou mesmo esperado outro semestre. A história falsa que ela criou estava tão bem montada que ela não conseguia escapar dela. Ela fingiu ter uma semana de preparação para a universidade e até mesmo permitiu que seus pais a levassem até o campus, embora ela realmente não fizesse nada lá dentro. Ela se preparava, ia à biblioteca da universidade e enchia muitas notas e cadernos de coisas que supostamente tinha feito nas aulas. Como eu disse antes, com tanto esforço que ela fez, poderia simplesmente ter terminado o ensino médio, que faltava uma matéria, para mim é ridículo, e diretamente ter se candidatado no ano seguinte para a universidade, mas não. Decidiu continuar com essas mentiras, até mesmo 2 anos depois, quando teve que ir para a Universidade de Toronto porque tinha dito isso aos seus pais. Enquanto ela continuava mentindo sobre a universidade, também mentia sobre seu relacionamento com Daniel. Ela costumava ir vê-lo e ficar com ele na Universidade de York, onde ele estudava. Além disso, ela começou a trabalhar dando aulas de piano e na Boston Pizza, onde o gerente era Daniel, que estava ciente do que ela dizia aos seus pais e decidiu ajudá-la. Após 2 anos na universidade, ela decidiu fazer uma carta de aceitação falsa para o curso de farmacologia da Universidade de Toronto, conforme prometido aos pais. Ela chegou a tal ponto que mentia até para seus amigos, dizendo a eles que seu pai havia contratado um detetive particular para segui-la, por isso não podia parar de mentir. Ela teria sido contratada pelo hospital infantil para trabalhar no local. Ela disse aos pais que também teria que trabalhar à noite e provavelmente nos fins de semana e que, portanto, seria mais fácil ficar na casa da amiga com quem morava durante a universidade, já que era mais perto do seu novo trabalho. Então eles, muito felizes, disseram que estava tudo bem, que ela poderia ficar mais tempo na casa da amiga. A essa altura, ela já era maior de idade. Ela já era totalmente independente e, portanto, simplesmente poderia se mudar de casa sem mais. E ela não fez. Continuo pensando em todas essas coisas que ela não fez que poderia ter feito ou que poderiam ter facilitado todas as mentiras, mas ela não fez. O que quero dizer é que, sendo maior de idade e tendo emprego, não havia necessidade de mentir para eles. Ela poderia ter se mudado e fazer o que quisesse, não seria tão difícil. E as mentiras claramente não acabavam ali. Além de trabalhar no hospital infantil, ela precisava se formar em algum momento. Então Daniel a ajudou a procurar uma pessoa que pudesse falsificar todo o boletim da universidade. Com notas perfeitas, obviamente. Também disse aos seus pais que eles não podiam ir à celebração, pois havia muitas pessoas se formando e, portanto, só havia conseguido um ingresso para um deles. Para evitar que brigassem sobre quem iria, deu diretamente o ingresso a uma amiga, então eles não podiam ir. 1 ano após se formar e 1 ano após começar a trabalhar no hospital infantil, já era 100% verdade e Jennifer já tinha 100% verdade. Então era bastante estranho que ela ainda morasse com seus pais e eles achavam estranho o que Jennifer estava fazendo. Primeiro de tudo, seu pai se perguntava por que Jennifer não tinha nenhum tipo de uniforme para ir ao hospital. E segundo, por que ela não tinha nenhum tipo de identificação ou crachá que dissesse seu nome. Com o hospital, porque, digamos, é algo que ela precisa para entrar para trabalhar, porque ela não tinha nada disso. Então, os pais decidiram ligar para a amiga com quem ela supostamente estava ficando durante tantos dias.
Neste ponto, Jennifer estava dizendo aos seus pais que ficava 3 dias por semana na casa desta amiga que ficava mais perto do seu trabalho. Eles ligam para esta amiga que supostamente conheciam do ensino médio e ela diz que não tinha ideia de onde Jennifer estava, nem o que estava fazendo e que evidentemente não moravam juntas. Então eles decidem verificar por eles mesmos o que estava acontecendo e dizem a ela que vão levá-la até o trabalho como um gesto de apreciação. Como bons pais, queriam ver onde a filha trabalhava. Jennifer evidentemente não podia recusar isso, ou seja, ela não podia simplesmente dizer não, porque eles poderiam ir por conta própria. Então ela diz que sim, que a levem ao trabalho e quando chegam, já no limite das mentiras, ela entra diretamente no hospital, sem identificação, sem nada, e finge que vai direto para o trabalho, ou seja, ela entra e se esconde. Jennifer se escondeu por horas no hospital para evitar que seus pais a descobrissem. Ela se escondeu por horas até que eles foram embora. No entanto, evidentemente, ela não podia mais esconder o que estava fazendo, e portanto, quando voltou para casa com seus pais, eles a interrogaram. Não tendo escolha, ela confessou que mentiu por anos, admitindo que não se formou na universidade que eles desejavam. Ela confessou que estava vendo Daniel nos dias em que alegou estar na casa da amiga. Por isso, os pais ficaram furiosos. A única coisa que ela não contou a eles foi que durante o ensino médio ela não havia passado na última matéria, então ela não havia se formado e que, além disso, ela não havia ido para a primeira universidade para a qual supostamente deveria ir. Então, os pais acreditavam que ela só precisava se registrar na Universidade de Toronto para poder fazer uma carreira, já que eles realmente acreditavam que sua filha havia passado no ensino médio e que, além disso, havia ido para a primeira universidade, ou seja, havia passado 2 anos se educando. Eles desconheciam que tudo era uma farsa. Na verdade, eles ficaram furiosos e quase a expulsaram de casa. O problema é que eles estavam preocupados com o que poderia acontecer com ela, então a deixaram ficar em casa. Punida, sem poder ver ninguém, mas a deixaram dentro de sua casa. Agora, repito, era uma mulher adulta com total honestidade e sinceridade. Digamos que eles realmente não poderiam puni-la. Ela é uma adulta, mas... Bem, esta família já era assim. Ela foi forçada a abandonar o emprego e se limitar às aulas de piano. Ela só podia dar aulas de piano, sem acesso ao celular e laptop. Com o tempo, eles perceberam que a filha não havia terminado o ensino médio, então a mandaram concluir e prestar a matéria pendente para que pudesse recomeçar a trabalhar em seu futuro. Ainda assim, sua mãe permitia que de vez em quando ela pudesse ter seu celular de volta para poder enviar mensagens e se conectar por um tempo. Por outro lado, seu namorado Daniel estava se cansando do que estavam fazendo com seus pais, ele não queria ver sua namorada como se fossem adolescentes e também não queria ter um toque de recolher. Então, 100% verdadeiro decidiu terminar o relacionamento e, com o tempo, conheceu outra mulher chamada Christine, mas Jennifer não pôde tolerar nada disso. Então, 100% verdadeiro ao 100% verdadeiro fez toda essa história na qual alguém havia chamado à sua porta. Ela abriu e 3 pessoas entraram na casa para abusar dela e machucá-la. Tudo isso para dizer a Daniel que, na verdade, essas pessoas haviam sido enviadas por Christine. Ela não se cansava de inventar histórias. Também disse a ele que havia recebido uma bala pelo correio, que era supostamente uma ameaça de morte. Mas enfim, além de tudo isso, tecnicamente eles continuaram se ligando. Daniel continuou entrando em contato com ela, respondendo às mensagens e às chamadas que ela enviava. O maior problema deste caso, para eles pelo menos, vem o 100% verdadeiro. 3 dias após o ataque, Han, na corda do coma, quase não conseguia falar, ainda estava com o rosto destruído. Tinha um osso do rosto muito ruim, tinha o rosto completamente inchado e, evidentemente, tinha fraturas que não iriam curar por muito tempo. O ponto é que Han podia falar o suficiente para poder dizer o que tinha visto. Ele disse que viu em sua casa 2 homens de tez escura e um homem branco, todos usando camisetas largas de gola alta ou que se acreditava ser para ocultar tatuagens. E revelou que Jennifer conversava com esses homens, especialmente com um deles como se fossem amigos. Que não só não estava amarrada, mas também andava livremente pela casa como se nada estivesse acontecendo. Jennifer, a partir disso, começou a ser suspeita do caso. Além disso, os detetives notaram comportamentos muito estranhos vindos dela. Não só ela não se preocupava com seus pais, mas também se preocupava mais com a forma como a mídia a retratava. Além disso, eles também foram com ela ao funeral, do qual ela reclamou por vários dias que tinha que planejar sozinha e como poderia fazer isso. Além disso, ela não mostrava nada, não mostrava sentimentos de forma alguma. Ela esfregava os olhos sem lágrimas e olhava para os detetives como se dissesse: "Olhem para mim, estou chorando." Mais ou menos. Por tudo isso, eles a chamam para depor novamente.
Com esta terceira vez em que a chamam, ela consegue chegar a algumas inconsistências. Há um programa em particular de análise, ao qual se dão várias histórias, e revisa as partes nas quais há diferenças em como a pessoa as narra, quais palavras usa e como estrutura as frases. Além disso, a análise de impressões digitais revelou quem havia tocado a trava da porta, ou seja, a pessoa que permitiu a entrada desses homens na casa. Então agora vou contar o que Jennifer realmente fez. No dia do ataque, Jennifer ligou para Andrew Montemayor, um jovem que conheceu na escola quando crianças. Este homem já havia se gabado uma vez que assaltou 2 pessoas com uma faca. Jennifer contou a ele sobre sua vida pessoal difícil em casa. Por isso, em 100% True, ela já estava pensando em quão boa seria sua vida sem o pai. E é nesse momento que Andrew a apresenta a outro homem chamado Ricardo Duncan. Todos juntos naquele momento fizeram um plano para matar o pai de Jennifer. Ela pagaria a Duncan 100% True pelo que ele havia feito com a aula de piano, e com isso ele deveria matar seu pai, apenas seu pai. Ela deu a ele e disse que ligaria para acertar uma data. O problema é que Jennifer começou a ligar para ele e ele não atendia. Ele a ignorou completamente. Cortou-a de seus contatos e ficou com o dinheiro. Ele até disse em um momento expressamente que não faria isso. Então, desesperada, Jennifer entra em contato com Daniel Wong, seu ex-parceiro, e sua ideia era que, se matasse seus pais, ela poderia simplesmente herdar a herança e ficar com $500 mil. Assim, ela poderia construir uma casa e ficar com o amor da sua vida, Daniel. Devo lembrá-los que Daniel era traficante e que, portanto, conhecia várias pessoas que fariam qualquer coisa por um pouco de dinheiro. Daniel então apresenta a Jennifer um homem chamado Lanford Crawford. Com isso, ele também dá a Jennifer um novo celular exclusivamente para esse tipo de coisa, apenas para se comunicar em relação ao plano que estavam fazendo. Crawford então encontrou outros 2 amigos com os quais executar todo esse plano e juntos estavam prontos para assassinar Han. Jennifer disse a eles que a recompensa por cada um dos pais seria 100% verdadeira. Ou seja, seria totalmente verdadeiro. E que eles iriam receber no momento dos fatos 100% verdadeiro que, de fato, Jennifer lhes dá. Os detetives conseguem todas essas informações graças ao que Jennifer acaba contando. Digamos que ela não confessa diretamente na primeira vez o que tinha feito, mas acaba se quebrando e contando uma parte do que aconteceu. A princípio, ela disse que estava deprimida e que, portanto, havia contratado pessoas para matá-la em sua casa porque ela não ousava fazer isso, e que, no meio disso, se confundiram e foram contra seus pais, que era simplesmente um erro. Junto com algumas mensagens de texto, chamadas e um pouco de investigação por parte dos detetives e familiares de Jennifer, eles conseguiram chegar à conclusão de quem eram esses 3 homens que haviam participado do assassinato. Portanto, o 100% True faz o julgamento. Levou quase 1 ano para finalizar. Montes de testemunhas, depoimentos e 7 dias de Jennifer no banco das testemunhas relatando o ocorrido. Durante muito tempo, ela afirmou que tudo havia sido apenas um acidente. Depois, ela mudou a história e disse que tentou cancelar o ataque, mas que não podia e que, de fato, teria que pagar uma multa se quisesse fazê-lo. Digamos que todas as desculpas não serviram por muito tempo, já que havia montes de mensagens de ela planejou com essas pessoas o assassinato, havia a intenção de que o ato acontecesse, havia a intenção de que ela queria que os homens chegassem, ela havia retirado o trinco da porta, então não podia se justificar com absolutamente nada. Portanto, o 100% verdadeiro finalmente chega à condenação. Cada um deles recebeu prisão perpétua com a possibilidade de pedir liberdade condicional aos 100% verdadeiro. Digamos que a família de Jennifer não quer vê-la e que seu pai ficou marcado para a vida em relação a isso. Ele estava deprimido e incapaz de comer, dormir ou trabalhar devido às feridas no seu corpo. Então, toda a sua vida foi arruinada pelo que sua filha fez com ele. Ela não conseguiu matá-lo, acabou matando a mãe dele por engano. Não há desculpa para o que ela fez. Sendo adulta, poderia ter seguido seu próprio caminho, independente de como os pais a tratavam. Então, eu também tenho que acrescentar que 100% verdade em sua cela. Nada mais a dizer, aqui termina a história. Por favor, digam-me o que pensam abaixo nos comentários, embora eu suponha que não haja muitas coisas para opinar além de porque ele decidiu fazer isso em vez de sair de casa. Ao lado estão meus Patreons. Obrigada a todos vocês por me apoiarem, seja pelo Patreon ou assistindo meus vídeos no YouTube. Se quiserem saber mais sobre o Patreon, há um link na descrição abaixo.
Aqui está um novo vídeo. Espero que gostem. Inscreva-se clicando no meu rosto. Veja o vídeo recomendado. Até o próximo vídeo. Tchau!